Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Direito Administrativo. Na última aula, nós fizemos 11 questões sobre o tema. E agora nós vamos continuar resolvendo questões para que você possa fixar esse conteúdo que é tão importante para uma prova que é licitação. Então a questão 12. Na questão 12, nós temos que compete privativamente à União. O que compete privativamente à União? Legislar sobre normas gerais que disciplinam a estrutura organizacional e administrativa dos órgãos públicos federais, normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estado, Distrito Federal e municípios. Aqui está correto. Essa afirmativa nós vamos encontrar lá no artigo 22, inciso 27, e é o que nós já mencionamos. Compete privativamente à União legislar sobre licitação, e não concorrentemente. Sabemos que os municípios, estados e Distrito Federal poderão legislar, e a previsão está lá no artigo 22, parágrafo único. Vale a pena você conferir isso aí para fixar esse conteúdo. Então, a resposta dessa alternativa é a resposta da letra B. Nós temos aqui a letra B, que seria a resposta. Partindo para outra questão. As compras, sempre que possível, deverão, entre outras exigências, submeter as condições de aquisição e pagamento específicas do setor público? Ora, aqui não está correto. Quando a administração vai comprar alguma coisa, ela não tem que observar as normas do setor público, e sim do setor privado. E onde que nós vamos encontrar isso? Lá no artigo 15, inciso 3 da Lei 8666. Olha o que diz o artigo 15. As compras, sempre que possível, deverão atender ao princípio da padronização, que impõe a compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas. Ser processadas através de sistema de registro de preços, e aqui que seria a nossa resposta: submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes à do setor privado e não setor público. Além disso, nós temos ser subdivididas em tantas parcelas quanto necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado visando economicidade, e balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública. Então nós temos aqui que essa afirmativa está errada, e nós vamos partir para a próxima questão. Esta questão 14 caiu na prova do exame da OAB em 2013. Olha o que eles estão falando. A administração pública estadual pretende realizar uma licitação em modalidade não prevista na esfera federal. Nesse caso, é correto afirmar que, primeiramente, você tem que saber o seguinte: nós temos quais são as modalidades de licitação. Nós temos a concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão, pregão. Essas modalidades, elas não podem ser mais criadas outros tipos de modalidades, e nem eu posso fazer uma combinação de uma com a outra. A regra é esta. E a previsão está lá no artigo 22, parágrafo 8º da Lei de Licitações. Então vamos ver quais são as opções que nós temos aqui. Nesse caso, é correto afirmar que a intenção é viável? Errado, não é viável, não pode criar outra modalidade de licitação. A intenção somente é viável caso seja realizada a combinação de modalidades. Nós não podemos ter criações de combinações de modalidades de licitação. A intenção não é viável por expressa vedação da Lei 8666/93, corretíssimo, está no artigo 22, parágrafo 8º da Lei de Licitações. Então a resposta seria esta afirmativa. A intenção é viável por expressa autorização. Errado, a intenção não é viável. Guarde isso, eles sempre cobram essas questões dessa forma. Eles sempre cobram. Vamos para outra questão. Obra cujo valor de referência constante do projeto básico seja de 650 mil, deve ser licitada conforme disposto na Lei 866 de 1993. Aqui nós temos que ficar atento, você que tem que ficar atento, porque quando eu fiz essa aula, nós não tínhamos ainda o decreto 9.412 de 2018. Ou seja, já tinha o decreto, mas ele não estava ainda em vigência. Ele só vai entrar em vigência no dia 18/7 de 2018.
2018. E os valores foram alterados. Mas esse valor que consta aqui não gera uma questão desatualizada. Por quê? Tanto antes, na Lei 8.666, quanto nesse decreto que alterou os valores, nós teremos aí a questão falando de obras. Nós temos obras, então uma obra. Então, até esse valor aqui, 650 mil, nós podemos utilizar o que? A tomada de preço. Então, eu tenho tomada de preços aqui, eu tenho tomada de preços aqui e tomada de preços. Lembrando que a concorrência são para valores altos. Era 1.500, 1.500.000 e passou a ser de 3.300.000 a partir da nova alteração. Então, concorrência, nós sabemos que não é. Agora, eu só posso utilizar a tomada de preço? Não, porque nós podemos utilizar também a concorrência. Lembra que eu já mencionei? A concorrência eu posso utilizar para qualquer tipo, qualquer modalidade de licitação. No caso aqui seria tomada de preço ou concorrência. E aí a gente liquida esta afirmativa. Letra D. Resposta letra D. Vamos para outra? De acordo com a legislação vigente, as modalidades de licitação são a concorrência, a tomada de preço, o concurso, o convite, o leilão e o pregão. Em uma licitação, é permitido combinar duas ou mais formas de licitação? Bom, até aqui está correto, nós temos essas modalidades de licitação, mas eu não posso combinar uma com a outra. Nós não podemos combinar. E olha como é que eles gostam de perguntar isso aí. Artigo 22, parágrafo 8º da Lei 8.666 de 93. Então, mais uma afirmativa incorreta. Outra questão da OAB, agora essa caiu em 2017. A administração federal irá realizar sucessivos contratos de compra de produtos de papelaria. Então vai fazer várias compras de uso contínuo nos órgãos para os quais os bens estão destinados. Para tanto, pretende fazer uso dos mecanismos legais que melhor atendam ao princípio da eficiência. Então nós temos um princípio da eficiência aqui, e aí vai vindo a pergunta. No caso, acerca da modalidade de licitação a ser adotada, assinale a afirmativa correta. Letra A. É cabível a utilização do regime diferenciado das contratações públicas, RDC? Não. Não é cabível aqui um regime diferenciado. Nós temos aqui uma questão, na verdade, nós temos aqui uma questão de um processamento de compras que deve ser feito por registro de preços. Letra B. Deverá ser utilizada a modalidade leilão para cada uma das compras? Não, para comprar não é leilão. Para leilão nós utilizamos geralmente para vender. Então nós temos aqui nesta questão o objeto da licitação é a compra, sucessivos contratos de compra de produtos de papelaria de uso contínuo dos órgãos. E o que nós utilizamos para isso aqui? Utilizamos o registro de preço, que é para a contratação de bens, obras ou serviços de uso frequente e rotineiro. Então aqui, a letra C que vai ser a nossa resposta. É possível processamento das compras pelo sistema de registro de preços mediante a utilização da modalidade pregão. Então nós podemos utilizar registro de preço e pode ser utilizada a modalidade de pregão. E pregão é uma modalidade de licitação que tem por objeto a contratação. Então nós temos aqui a contratação de bens e serviços comuns. Então de bens e serviços comuns. Então a resposta correta é a letra C. A letra D não é, porque fala que é obrigatória a utilização da modalidade convite, independentemente do valor repossado. Ora, não é obrigatório que nós podemos utilizar o pregão, como eu mencionei, e no sistema de registro de preços. Resposta correta é a letra C. Questão 18.
A concorrência é a modalidade de licitação cabível, qualquer que seja o seu valor, tanto na compra ou alienação de bens imóveis, inclusive nas concessões de direito real de usos e nas licitações internacionais. Aqui é importante a gente citar o artigo 23, parágrafo 3º da Lei 866. Olha o que diz esse artigo. A concorrência é a modalidade de licitação cabível a qualquer que seja o seu valor, ou seja, qualquer que seja o valor do seu objeto, tanto na compra ou alienação de bens imóveis, exceto, aí tem a ressalva. A ressalva está lá no artigo 19, porque lá no artigo 19 nós temos que nas concessões de direito real de uso e nas licitações internacionais é possível, é admitida a tomada de preços. Por isso que está errado falando que a concorrência é a única modalidade que eu poderia utilizar na concessão de direitos reais de uso e nas licitações internacionais, porque nós temos uma exceção no parágrafo 3º do artigo 23. A afirmativa está falsa. A próxima questão vai falar da concorrência. Novamente, concorrência é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados. Ora, será que nós temos que ter eles devidamente cadastrados ou que atendam todas as condições exigíveis para o cadastramento na fase inicial de habilitação preliminar e comprovarem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto? Vamos verificar lá no artigo 22, parágrafo 1º. Olha o que diz o artigo 22, parágrafo 1º. A concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados. Então nós temos aqui que aqui é quaisquer interessados. E na afirmativa falava entre interessados devidamente cadastrados. Aqui já temos um erro. Que na fase inicial de habilitação preliminar comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto. Observe aqui que a tomada de preço, então nós estamos, a afirmativa que trouxe na questão 19, não seria então concorrência, seria tomada de preços. Olha o que é a tomada de preços. É a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para o cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. Então nós temos aí que a afirmativa fala de tomada de preço e colocou concorrência. Então geralmente eles querem confundir a sua cabeça e você vai acertar essa afirmativa se cair na sua prova. Passando para a próxima questão, na questão 20 nós temos que a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto cadastrado, escolhidos e convidados em número mínimo de 4 pela unidade administrativa, a qual fixará em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade, que manifestarem seu interesse com antecedência de até um dia da apresentação das propostas. Ora, o convite é uma modalidade de licitação para obras e compras de pequeno valor, valores menores. Mas o que está falando aqui, existem dois erros que você deve fixar. A lei, lá no artigo 22, parágrafo 3º, nos diz que é modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não. Aqui só fala os cadastrados. Então, primeiro erro. Escolhidos e convidados em número mínimo de 3 pela unidade administrativa. Então, o número mínimo de 3 e não de 4, como menciona aqui. A qual afixará em local apropriado cópia de instrumento convocatório e estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas. E aqui fala de um dia. Então, o convite é, no mínimo, 3 convidados. Você tem que convidar no mínimo 3 pessoas
e eles devem manifestar com antecedência de até 24 horas antes da apresentação da proposta. Vamos para a próxima questão. Essa daí então está falsa. Próxima questão. Concurso. Concurso é a modalidade de licitação entre interessados cadastrados ou não para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 30 dias. Aqui nós já vamos encontrar um erro, mas nós temos aqui, será que concurso é a modalidade de licitação entre interessados cadastrados? Será que nós temos isso aqui? Vamos ver o que diz a lei. O artigo 22, parágrafo 4º, diz que concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados. Então não é interessados cadastrados. Aqui a gente vai lembrar da tomada de preço. E para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 dias e não 30 dias, como disse ali em cima. Lembrando que essa modalidade de licitação não tem nada a ver com esses concursos públicos que são feitos para conseguir o pessoal para trabalhar na administração pública. Aqui é uma modalidade para escolher um trabalho técnico. Então nós temos um trabalho técnico, um trabalho científico ou um trabalho artístico para ser realizado. E aí faz a licitação em modalidade de concurso. A outra questão é falando sobre a licitação da modalidade concurso. Dispensa as formalidades específicas da concorrência. Lembrando que a concorrência tem formalidades específicas para que você possa observar. Agora, isso aqui está certo? Está certo. Ela não necessita das formalidades exigidas na concorrência. Aí nós temos que, embora os princípios da publicidade, nós temos o princípio da publicidade, o princípio da igualdade entre os licitantes, são objetivos dessa licitação. Mas aí nós temos que há uma dispensa de formalidades específicas, embora essas aqui estejam presentes. Mas é mais simples a licitação na modalidade concurso do que uma licitação na modalidade concorrência. Questão 23. Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para alienação de bens imóveis previsto no artigo 19, a quem oferecer o maior lance igual ou superior ao valor da avaliação? Será que está certo ou está errado? Bom, nós temos aqui que essa afirmativa está correta. Leilão é a modalidade de licitação para quaisquer interessados para venda. Muita atenção que é para venda. Leilão não é para compra. Leilão, como modalidade de licitação, é para venda. De bens, que tipo de bens? Bens móveis que são inservíveis para administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados. E aqui nós temos o artigo 19, né, que vai falar que quando eu tiver bens que foram adquiridos por procedimentos judiciais na administração, ou a administração ter recebido como dação em pagamento, também eu posso vendê-los pelo leilão. Se não for dessa forma aqui, eu terei que vendê-los pela concorrência. Lembrando que sempre é cabível a concorrência na venda dos bens. Então a afirmativa ela está verdadeira. Questão 24. A administração pública pode utilizar-se da modalidade pregão para vender equipamentos eletrônicos oriundos de contrabando apreendidos em uma operação de fiscalização deflagrada pela Receita Federal. Verdadeiro ou falso? A afirmativa está errada. Por que está errada? Preste atenção. Eu falei para vocês que a modalidade que a gente utiliza para venda seria o leilão. Então nós temos que, muitas vezes, eles cobrando, né, a troca do leilão pelo pregão. A modalidade, elas são modalidades distintas. Então pregão é diferente de leilão. O pregão, ele vai servir para aquisição.
Pregão vai servir para aquisição, isto é, compra, né, compras de bens e serviços comuns. Enquanto que o leilão serve para venda, para alienação. Atenção que é venda e não compra. Então a modalidade, neste caso aqui, não seria pregão, seria leilão para fazer a venda. Então, por isso que a afirmativa está falsa. Espero que tenha gostado. Terminamos com esse bloco de questões. Nas próximas aulas iremos trazer outros assuntos relacionados à licitação. Um grande abraço e até a próxima.